Eba, em casa com os Peratala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui desse estúdio fantástico, gente. É fantástico porque você chega aqui, tudo tranquilo, tudo lindo, limpo, sabe? O pessoal te recebe super bem, tem 2 salas bárbaras, nós estamos na maior, depois tem também a menorzinha, que é muito fofa também, que cabem 4 pessoas. Olha, gente, tem toda a infraestrutura que vocês precisam, tem lugar para estacionar. Nós estamos aqui na Avenida Moema 300, na sala, no 4º andar, na sala 41. Então, sejam muito bem-vindos aqui no Estúdios Vida Moderna. Gente, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu estou conhecendo hoje uma pessoa aqui também, quero mandar um beijo, inclusive, para o Mauro Cacassi. Mandar um beijo para ele também, que já esteve aqui, um grande parceiro também, uma história de vida incrível. E ele fez, então, essa ponte com o João Henrique Ribeiro, que ele é palestrante, consultor, ele é empreendedor na área de treinamentos corporativos. Então, você veja bem o currículo dessa pessoa, né? Vai poder te ajudar com toda certeza, você da sua empresa. Escute agora nosso bate-papo, porque ele vai ter muita dica para você crescer e saber como direcionar a sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo, João Henrique. Tudo bem, querido? Obrigado, Cibele. Muito obrigado primeiro pelo convite. Um abraço para o Mauro também, um grande sujeito, um amigo de longa data. Pois é, né? Gostoso. Pois é, e você sabe, né, que a gente se conheceu por causa do trabalho, né? Ele tinha uma empresa, mantivemos uma amizade. Isso é muito bom. A gente se conheceu, ele tinha uma empresa na época, ele fazia produtos contra estática. E ele tinha uma agência de propaganda na época, aí já vou falar um pouquinho da minha formação. E a gente acabou se aproximando, a gente se conheceu e eu fiz alguns trabalhos para ele, sสque a amizade dura muitos anos, muitos anos mesmo. Isso é tão bacana, né? Isso é muito legal. E por mais que você às vezes não vê a pessoa com uma constância, né? Por exemplo, eu vim do interior de São Paulo, estou em São Paulo há 30 e poucos anos, mas eu tenho amigos que só de você pegar o telefone e falar, ou falar nas redes sociais, parece que você falou ontem, né? É verdade. Isso é muito bom, não tem preço. É muito bom. E o Mauro é uma dessas pessoas, porque a gente não se falava há algum tempo, e ele me mandou uma mensagem, viu, preciso conversar com você. E a gente ficou também, como a gente ficou no nosso bate-papo, a gente ficou algum tempo. Eu fiquei com o Mauro contando um pouco das histórias dele, enfim. É um grande sujeito, um amigo muito querido que eu tenho, que a gente se encontra de vez em quando, mas sempre que se encontra é muito fraterno, né? Sim, isso é muito bom. É muito bom. Mas, João Henrique, fala um pouquinho, pessoal de casa, antes da gente entrar, né, nesse meio de treinamento corporativo e tudo mais. Quem é você? Há quanto tempo você está, assim, você é de São Paulo, capital? Enfim, fala um pouquinho, assim, dá um briefzinho meio que rápido sobre você. Claro, deixa eu contar para você. Bom, eu sou João Henrique Ribeiro, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Minha formação foi toda na área de comunicação, publicidade, né, propaganda e marketing. E no meio do caminho, me convidaram para dar aula, Cibele, olha que coisa. Então, assim, dar aula é uma responsa boa, né? Responsabilidade. E tem que ter o jeito, né, eu acho. Tem que ter o dom. Eu acho que tem uma questão de dom, de vontade, de talento, mas eu acho que tem um olhar também, né? A pessoa, quando ela se encontra nessa posição e se encontra, né? Ela encontra-se nas frentes de uma pessoa e depois ela entra em contato consigo mesma, ela acaba descobrindo uma paixão. E aí eu fiz uma transição de carreira. Eu era gerente de marketing de uma empresa famosa que faz parte de rastreamento de cargas. E eu falei, puxa, mas eu não quero mais trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com formação de gente. Olha só. Então, daí eu fiz uma transição de carreira. Eu fui trabalhar numa grande empresa, num grande banco, na área de treinamento corporativo. E continuei na minha carreira dando aula. E como é que foi? Dando aula, você ainda dá aula até hoje? Eu dei aula até o ano passado. É mesmo? Eu dei aula. Eu acho que é um contato tão íntimo, né? Tão assim, tão agregador, né? Você vê o aluno, de repente, te abraçar, chegar para você e falar, professor, te adoro, sei lá. Porque tem alunos também que tem birra, né, do professor. Nós. Não tem quem não tem história de que fale, nossa, eu adoro o João Henrique, mas aquele outro não dá. É verdade. Eu vou te contar uma história que eu guardo com muito carinho no meu coração. A primeira faculdade onde eu dei aula é na faculdade Anhanguera. E tinha os alunos, enfim, eu sempre fui muito expansivo, muito, enfim, sou muito amigo, muito próximo. E os alunos, a gente tinha muita proximidade. E uma dessas alunas, passado muito tempo, ela me chamou para fazer uma palestra para os alunos da faculdade. Eu já tinha saído de lá e tudo mais. E eu fui lá e ela me recebeu, falou, eu sou coordenadora aqui. E eu queria te contar que eu decidi seguir a carreira acadêmica e sou coordenadora por sua causa. Olha só, nossa. Então, esse tipo de coisa que aquece o coração, né? Você fala, puxa vida, alguma coisa eu deixei aqui de legado mesmo. Sim. É uma sensação boa de que você está fazendo alguma coisa de bem para o mundo, né? É verdade, mas isso é muito bom. E você sabe que eu sou formada em Educação Física e dei aula há muitos anos.
E o que eu achava engraçado também, que educação física todo mundo gosta, né? Que solta a bola lá, é o momento que você está se distraindo. E eu recebia muita carta, porque eu dava muita aula de ginástica e tudo mais, e as crianças, tem muita carta guardada também. Nunca furaram meu pneu. Nunca arriscaram meu carro. Então, assim, nunca peguei um piolho, porque eu dava aula, inclusive, para crianças pequenininhas, né? Até mesmo também adolescentes. E eu sempre tive cabelão e tal, e o pessoal falava, mas Sibeli, você não tem medo? Eu falo, nem um pouco, porque eu acho que quando você faz uma coisa que você ama, né? E que você agrega você vai com o coração puro, nada te acontece. Então verdade. eu falei, olha, eu fui uma sortuda, porque eu tinha meu carro em ordem, nada furou meu pneu, recebia cartinha, recebia docinho, enfim. Eu acho que eu acho muito bom dar aula. Eu acho que para quem gosta, realmente tem o dom, vale muito a pena. Vale muito a pena. E quando a gente é picado por esse vírus de ser professor, de dar aula, de ajudar e formar as pessoas, a gente não larga mais, né? É verdade. Então, eu acho que nunca mais eu vou deixar de ter esse contato. E o ano passado, só para complementar essa história do professor, o ano passado eu dei aula para ensino médio. Olha só! Olha, o que aconteceu com o ensino médio? Como é que surgiu o ensino médio na minha vida? A coordenadora da escola onde minhas filhas estudam, a gente ficou um próximo amigo, e ela foi convidada para coordenar um curso numa outra escola. E tinha um itinerário novo, né? o novo currículo básico. E ela falou, puxa, eu queria trazer alguma coisa diferente. E eu tinha, na época, uma iniciativa de falar de educação financeira. E ela falou, é tão importante a gente falar de educação financeira para essa molecada, para esses jovens. Verdade. Então, eu entrei em sala de aula com a garotada de 15, 16, 17 anos para falar de educação financeira. E que olha, para segurar a onda deles não é fácil, porque essa faixa etária é complicado. Os hormônios estão todos aflorados, né? E muitos deles preocupados mais com o vestibular do que com essas outras matérias diferentes, Sim, né? Mas eu acredito que sempre deixa, como você falou, sempre deixa um legado, sempre deixa uma marca. Em certo momento eles vão lembrar de você, com toda certeza. É verdade. Agora, me fala uma coisa. Aí você terminou, você parou de dar aula no ano passado. Isso. E aí você foi buscar o quê, de repente, paralelamente? Então, vou te contar. Então, eu tenho uma empresa de educação corporativa, a gente presta treinamentos para empresas, para várias empresas. E eu queria trazer um pouquinho mais de algumas informações que estão muito em voga, né? Estão muito na moda, que é a ideia de como é que a gente coloca o cliente no centro. Alguns clientes falam, puxa, a gente está aqui com uma estratégia de colocar o cliente no centro. E começando a estudar um pouquinho sobre isso, eu descobri que não pode ser uma estratégia, tem que ser uma cultura da empresa. Colocar o cliente no centro, ele tem que ser um valor para a empresa que é permeado pela empresa inteira. Quando você fala de colocar o cliente no centro, muita gente pensa, não, eu vou colocar minha equipe de vendas para entender a necessidade do cliente, então a gente vai olhar para o cliente, mas certo. E o resto da empresa? Então eu me aprofundei nesse assunto. E estou buscando trazer para as empresas um paralelo que seja fácil para a tia do café, sabe? Aquela pessoa que está lá dentro da empresa, entender o que significa colocar o cliente no centro para ela. Isso é muito legal, porque muitas vezes o que acontece? A gente tem lá, dentro da estrutura da empresa, uma série de valores e de culturas que a gente emprega na empresa, só que a gente não olha para o cliente. Por quê? Porque a pessoa não está no dia a dia do cliente. Não, eu sempre uso a história da tia do café, porque assim, o que o trabalho dela influencia na vida do cliente que está lá na ponta? Influencia, porque todo mundo dentro da empresa precisa entender que parte do trabalho que ele faz ajuda alguém a atender um cliente. É verdade. Então, assim, se eu E até para poder, né? O cafezinho sempre acolhe, é um momento de descontração, é um momento de amor, né? De atenção. Isso. Eu lembro, nessa empresa de rastreadores, eu lembro que eu adorava conversar com a tia do café, e toda vez que eu recebia um cliente, eu recebia alguém na minha sala, ela vinha e eu falava, olha a importância da senhora nesse momento. E vou falar mais, hein? Só te cortando um pouquinho. Claro. O quanto que ela não deve ouvir de coisa. Exatamente. Ela é uma pessoa que, assim, ela acaba absorvendo muita coisa que muita gente não absorve naquele momento ali, estando ali. Sabe, Sibeli, o que eu costumo dizer, eu acho que isso é uma boa dica para os nossos empresários, para quem estiver assistindo a gente. Normalmente a gente tem lá, não, a cultura da empresa e você pode ter escrito na parede, pode ter em algum lugar. E sabe quem sabe qual que é a cultura da sua empresa? É a tia do café. Você chega lá e você pergunta para ela, viu? Isso que eles falam aqui de qualidade, tudo, como é que é? Ela falou, filho, deixa eu te contar como as coisas acontecem por aqui. Esse deixa eu te contar como as coisas acontecem por aqui é a verdadeira cultura, é como as pessoas se tratam dentro da empresa. Sim. Então, a ideia é que a gente possa trazer um pouco dessa ideia de cultura, de falar assim, puxa vida,
todas as pessoas, mesmo imagina a pessoa de TI que está atrás de um computador e que não tem um contato direto com o cliente. O trabalho dele impacta no trabalho de alguém, que pode impactar no trabalho de alguém Sim. que tem que olhar para o cliente. Com certeza. Então, ele tem ali uma ligação direta com a satisfação do cliente, com a ideia de colocar o cliente no centro de todos os processos da empresa. Agora, é o seguinte, você é uma pessoa bonita, é um homem bonito, um homem, sim, Obrigado. elegante. Eu tenho que dar um recadinho também para a autoestima de todos nós, seja você homem ou mulher, nós temos que realmente sempre nos permitir, né, ficarmos muito mais bonitos, muito mais elegantes, muito mais leves. E eu estou falando aqui, João Henrique, de um quadro que se chama Harmonizando com o Dr. Leandro Faria. Ele é biomédico, ele é de Serra Negra, uma cidade bárbara, né, e toda a região dali. Quero mandar um beijo para todo mundo também de lá, adoro também. E dizer o seguinte, gente, nós temos um quadro para rodar aí. Doutor Leandro, conta pra gente qual é a dica de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Cibele, sou o Dr. Leandro Faria, biomédico, especialista em harmonização facial e agora está começando o quadro Harmonizou aqui no programa Em Casa com Cibele Atala. Você já sabe, né? Agora você tem um doutor aí dentro da sua casa para tirar todas as suas dúvidas e também trazer todas as novidades do mundo da estética. Nos quadros anteriores falamos muito do rosto derretido e também da queda da face, mas o que tudo isso tem em comum com a nossa aparência? Será que você adivinha aí em casa? O nosso rosto fica com aquela aparência sempre de cansado, de quem não dormiu à noite. E o que mais fica em evidência quando isso acontece são as temidas olheiras, como essa aí. Quem não se incomoda com elas? Fundas, com cor escura e às vezes com rugas ao redor. Para aquelas que são mais fundas, é fácil resolver. O preenchimento vem com tudo nesses casos. Olhe esse antes e depois aqui da clínica. Já aquelas que são escuras por pigmento da pele já é um pouco mais complexo, tendo que utilizar ácidos e ter muita paciência para ir clareando aos poucos, como essa aqui. Temos também aquelas com vasinhos. Essas nós utilizamos de lasers e também alguns ácidos para melhora. E claro, como tudo na vida, tem as piores. Fazer o que, não é mesmo? Que são as olheiras mistas. Aquelas que podem ter os três tipos. A profunda, a pigmentada e a com vasinhos. São as famosas vasculares. Essas, meus amigos, têm que somar procedimentos e ter muita paciência. Porém, todos os tratamentos oferecem ótimos resultados. Por hoje é só. Foi um prazer ficar com esse tempinho com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nas minhas redes sociais. E lembre-se, uma puxadinha aqui, uma esticadinha ali só vai realçar a sua beleza. Um beijo do seu doutor. Viu só que legal, João Henrique? Sensacional. Você é uma pessoa que é a favor de fazer alguma coisa por ser homem? Muito. Você acha que o homem também tem que se cuidar? Porque Eu o homem está muito mais cuidadoso. Eu acho tão bonito. Eu vou te contar um segredo, que aliás eu nunca contei pra ninguém. Eba, então conta. Segredo sempre bom. Eu sofri um pequeno acidente doméstico e eu fiz um cortezinho aqui em cima que não ficou bom. Eu fui para uma profissional e falei assim, mas puxa... é muito sutil, saber. Você está falando então, agora que eu estou olhando. O que acontece? Eu fui para uma profissional, ela fez uma pequena plástica, que estava bem pior, né? Ai, que legal. Eu fiz uma pequena plástica aqui justamente para a gente poder dar uma corrigida, não ficar tão ruim, né? Afinal de contas, a gente está sempre lidando com o público. E, aliás, hoje em dia eu falo, né? Como tem médicos bons, pessoas competentes, né? Muito. Você sabendo escolher a pessoa certa, você se refaz. Você fez muito bem, porque de repente você está olhando para a pessoa e às vezes a pessoa ficou olhando e ficou bárbaro. Não sei quem fez, mas ficou divino a sua médica que você escolheu. E eu sempre acho que a gente tem que se cuidar mesmo, né? A saúde, eu digo que o corpo é o nosso habitat, né? É onde a gente vive. A gente tem que se amar, não adianta, né? A gente tem que se olhar no espelho e se amar e se cuidar mesmo, porque de viver uma forma mais saudável e com muito mais dignidade, eu diria, né? Exatamente. Agora vamos brindar? Vamos brindar. Saúde. Brindar ao Dr. Leandro, a gente, aos nossos telespectadores, todo mundo que está aqui nos assistindo. Muito bom. E quando a gente fala em brindar, eu também gostaria de agradecer a nossa querida parceira de congelados Segredos Caseiros, que é bem caseiros mesmo, que existe todos esses salgadinhos, não só salgadinhos, eles fazem de um tudo, viu? Uhum. Ali eles fazem de um tudo há mais de 40 anos no mercado, lá em Minas Gerais, em BH, e agora a Paula lançou em São Paulo há 2 meses os congelados, né? Que só congelados que eles fazem, Segredos Caseiros. Gente, é sensacional. É só vocês entrarem no Instagram deles, vocês vão ver a infinidade de comidas que vocês têm. Tem
tem para pequenininho, para médio, para grande, eventos, tem para tudo. Que tenho certeza que vocês vão se encontrar aí muito. E olha, tudo que eles fazem realmente é com aquele sabor de caseiro mesmo. Delícia. Bem, os recadinhos foram dados e agora eu quero saber, nesses 13 minutos, o que você sente, João Henrique, que dentro desse campo que você hoje está dominando no mercado, que é o treinamento corporativo, eu gostaria que você passasse para o pessoal de casa assim também, a importância que é o que te leva de prazer realmente em estar não só palestrando e tendo essa consultoria, o que pode beneficiar uma empresa quando ela é muito bem capacitada, treinada. Isso, treinada. Eu vou te contar, Cibele, tem alguns pontos que a gente ouve muitos mitos, né? Tem gente que fala, puxa, eu não vou investir em treinamento porque eu treino meu funcionário e ele vai embora. Falei, puxa, é muito mais caro você manter um profissional destreinado. É verdade. Então, assim, puxa vida, você não quer investir? Experimenta alguém pouco capacitado para atender o seu cliente ou para fazer algum tipo. É muito pior. Sim. Então, o que a gente fala, o investimento que você faz nas pessoas é, de certa forma, um benefício que você está dando para ele, mas que você vai colher também. Claro. Então, como empresário, o que você pode entregar para esse profissional para que ele queira ficar com você? Então, essa palestra que a gente fala da cultura, do cliente no centro, eu falo, deu match, faça a pessoa escolher você. Então, o que você pode criar na sua empresa para fazer com que o funcionário fique com você? Eu lembro um caso de um funcionário da gente, na nossa empresa a gente chegou a ter 15 funcionários, para uma empresa de treinamento é bastante, e ele recebeu uma proposta para ir embora. E eu falei para ele, você tem que ser feliz, se você acha que isso vai te fazer feliz, que vai te fazer bem, vá. Ele falou, puxa, chefe, mas eu adoro tanto, ele me chamava de chefe. Chefe, eu gosto tanto de trabalhar aqui com você, o Isaías, que provavelmente vai estar assistindo a gente. Eu gosto tanto de trabalhar aqui que eu não sei se eu quero ir. Eles me ofereceram mais e tal. Falei, Isaías, fique à vontade. Tudo que a gente construiu junto está aqui, é nosso, é meu, é seu, você ajudou a construir essa empresa. Mas você pode até voltar se quiser. Claro. Acho que é importante também deixar a porta aberta, né, sempre, João Henrique, eu acho. E ele recusou. Ele falou assim, puxa, chefe, ainda não estou pronto para sair daqui. Olha só. E ele ficou com a gente mais um ano, ele já está agora na carreira dele, seguindo. Mas por conta disso, a gente sempre foi muito transparente. Então, algumas dicas que a gente pode dar para o profissional que está, para o empresário que tem sua equipe, sua empresa, incentive muito a comunicação direta, clara com a sua equipe. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Lá na empresa, a gente sempre foi muito transparente. Quando tá bom, quando tá ruim. Não ficar fazendo caras e bocas, exatamente. Ficar em cima do muro, ter medo de falar. Isso, e tá assim, puxa, o que eles vão achar que eu tô ganhando muito ou que eu tô ganhando pouco? Poxa, tá todo mundo junto. Se todo mundo sabe para onde tem que ir, vai todo mundo remando junto. Sim. Segundo, valorize a sua equipe. E valorizar não é só com dinheiro. Então, valorizar é com reconhecimento. Com valorizar fala, é com né? conhecer a vida da pessoa. Eu vou te contar, Cibele, em 2014, muito antes da pandemia, eu coloquei todo mundo em home office. Sabe por quê? Porque uma funcionária chegou para mim antes da pandemia e falou, chefe, eu demoro 3 horas todo dia para ir e para voltar. Eu falei, será que eu preciso das pessoas todas aqui todos os dias? Então a gente manteve o escritório, a gente se encontrava uma vez por semana. Olha que legal. E de novo, ouvindo as pessoas. E mais, olha só, eu falei, se vocês, quem quiser, o escritório está aqui. Quem achar que não tem condição, que acha que em casa se distrai, pode vir trabalhar aqui. Quem quiser trabalhar de casa, trabalhe de casa. Olha que interessante. O que a gente tem é a responsabilidade pelas nossas entregas. Sim. Então, comunicação transparente, valorização das pessoas, compreenda o seu funcionário, entenda quais são as necessidades que eles têm. Porque desta forma, eles vão querer ficar com você, eles vão escolher você, vão escolher trabalhar com você. E seja justo, seja generoso. O justo e o generoso é assim, a gente tem que oferecer aquilo que a gente pode. O empresário muitas vezes não pode oferecer tudo que gostaria. Sim. Mas ofereça tudo que você pode. De bom, né? De bom, porque muitas vezes o seu colaborador, ele espera de você um pouco mais. Se você tem a comunicação clara e mostra claramente o que você pode e o que você não pode, ele compra a briga com você. Compra a briga de mercado, da concorrência. Isso mantém a equipe coesa. Então, e outra coisa também, pode falar. Que a liderança tem um papel fundamental nisso. É isso que eu queria complementar. E essa união, né, João Henrique? Porque quando você coloca... porque assim, o que eu sinto, né, numa empresa, quanto maior essa empresa, mais concorrência se tem. Verdade. E vai se juntando, essa concorrência é uma coisa que, tipo, vai fazendo aquela... ou é picuinha, ou se faz de vítima, o outro não sei o quê, porque o outro quer arrastar, quer passar a perna no outro. Então, assim, como é que faz para que isso deixe de existir?
né? Qual é o segredo, de repente, para que você possa falar, não, gente, espera um pouco, aqui nós temos 300, porque você deve dar palestra para muita gente, para várias empresas até grandes. Sim. Porque uma coisa é você com 15, também com 15 também pode ter muita confusão com 15 pessoas também. É verdade. Porque quando dá para ter confusão, vai ter confusão de qualquer jeito. Dois você consegue confusão. É verdade. Né? Não é? O que você consegue passar para esse pessoal, né? De uma empresa tão grande, para que eles possam trabalhar com muito mais união e sem ter medo de ser feliz. Porque às vezes eu sinto que existe esse medo de um passar a perna no outro, ou então, tipo, o meu chefe está de olho na fulana. Então, eu tenho que fazer alguma coisa também para ficar igual a ela. Essa competição, eu acho que a competição deve ser uma coisa que deve ser, não sei se até que ponto ela é boa. Então, mediante a uma empresa. O que a gente gosta de falar muito, Sibeli, é da coopetição. O que é? Eu acho que a competição é importante, sim, mas a cooperação é mais importante ainda. Então, imagina numa equipe de vendas. Vai ter competição, não tem jeito. Mas como é que eu posso gerar um clima de cooperação também? Porque assim, poxa vida, se a gente consegue todo mundo enxergar que o objetivo é comum, isso é papel da liderança. Se o objetivo é comum, se todos nós juntos chegarmos nesse objetivo e todos nós compartilharmos parte desse sucesso, então vai ter alguém que vai chegar na frente. Mas se todos nós compartilharmos desse sucesso, a equipe vai estar mais coesa. Então, competir, eu acho que é natural do ser humano. E quando você fala de empresas muito grandes, tem uma segunda questão que é muito séria, que é a política. Então, uma coisa é a competição, outra coisa é o jogo político que se muitas vezes tem. Puxa, o fulano lá tá aparecendo mais do que eu e tal. Qual é o ego, né? O ego. Não sei, é o ego, é o poder. É o papel do líder de trazer a equipe e de alinhar, primeiro, expectativa e comunicação. Olha, o que a gente espera aqui da equipe e mais do que isso, onde é que a gente quer chegar? Eu vejo muitos casos de líderes, e quando a gente vai nas empresas entendendo, que o líder esconde o jogo. Toda vez que ele esconde o jogo, ele cria um ambiente de dificuldade para a equipe. Para chegar naquele denominador comum, que é o resultado final. Exatamente. Onde todo mundo vai ganhar. Eu costumo dizer que eu gosto de ter gente melhor do que eu embaixo de mim. Porque se eles crescerem, eles estão me levando junto. Claro. Então a ideia do camarada que fala, poxa, aquele cara tá brilhando mais do que eu e é meu subordinado, eu vou deixar ele de canto, é uma bobagem. Por quê? Porque você precisa criar gente para ficar no seu lugar para você poder ir para outro lugar. Então, a visão do líder, a liderança é absolutamente fundamental quando a gente fala nesse jogo que existe dentro da empresa, seja de poder, seja de competição. E há quanto tempo você acha que isso está sendo benéfico para uma empresa? Por exemplo, como é que era antigamente? Né? Como é que era a postura do antigamente? E há quanto tempo já está sendo visto de uma outra forma, que está abrindo mais a cabeça, o Novo Horizonte? Há quanto tempo você sente isso? Há 10 anos? Eu acho que assim, desde que a gente começou a discutir e abrir espaço para a diversidade, então eu estou falando aí de alguma coisa entre 10 anos para cá, talvez 8 anos para cá, porque a gente tem gerações novas convivendo junto da empresa. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está abrindo, graças a Deus, para a diversidade. Tudo isso gera uma pluralidade de ideias. Muito e grande. Essa pluralidade de ideias é que traz esse frescor, digamos, esse oxigênio para a empresa. Então a empresa ela precisa necessariamente enxergar e sentir esses novos ares, porque isso dá para a empresa inovação, Sim. criatividade, cooperação. Então, assim, se você me perguntasse o que as empresas precisam fazer, elas precisam se abrir para o novo. E também se dá oportunidade, né? Porque, Sim. assim, eu acredito que tenha muita empresa que são muito tradicionais. Exato. E que são muito, assim, de familiar, aquela coisa muito Isso. família, que veio de geração para geração e que ficaram naquela cabecinha sojo, aquela coisa assim, né? Isso. Que nem diz o japonês, sojo, né? Não tá, né? Não abriu o leque. E aí, isso se torna, acho eu, mais difícil, porque o mundo está indo, né? Muito rápido. A evolução da tecnologia, de internet, de redes sociais, blá, blá, blá. Quem ficar naquela mesmice, eu não sei como é que vai ser, quer dizer... Não vai ser. Não cresce. Sibeli, o que vai... Assim, a gente está num momento de grande evolução, a gente está falando de inteligência artificial e a gente está arranhando a superfície dessa história. A gente vai ainda aprofundar muito mais isso e falar de tecnologia, de inovação, de rede social e de... Isso tudo vai gerar uma grande mudança. Está gerando e vai gerar mudanças ainda maiores. Então, quem não tiver a capacidade de olhar para o novo e de se abrir para o novo, de se abrir para as ideias diferentes, para gerações diferentes... Escutar, né? Escutar. E aí é o grande ponto que eu sempre insisto da comunicação. Comunicação não é sobre falar, é sobre escutar.
É sobre a capacidade que eu tenho de escutar, compreender de maneira autêntica e genuína o que está sendo dito pelo mercado, pelo cliente, o que está sendo dito pelo meu colaborador. Se eu conseguir estar atento a esse tipo de movimento, ao que está acontecendo no mercado, necessariamente a gente vai se abrir para o novo, porque a gente vai entender ideias novas, ideias diferentes. É relaxar, né? Eu acho que assim, relaxar a mente, é se permitir, fazer assim, né? Ufa, né? Falar, vamos tentar, vamos mostrar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa fazer, vamos experimentar, ver como é que vai ser, para depois você dar o seu pitaco. Eu acho que você tem que dar a chance. Né? E é ouvir para entender e não para responder. Quantas vezes a gente escuta já pensando na resposta que eu vou dar? Fica em cima do muro, né? Tá sempre na defesa. Na defesa. Na defensiva, né? E eu acho o ser humano que a muito ideia, isso. O ser humano precisa ter um pouco mais dessa possibilidade de experimentar, sabe? De experimentar coisas novas, possibilidades, ideias diferentes. Então a gente sai um pouco dessa ideia de polarização, dessa ideia de, puxa, eu falo, eu tenho meu ponto de vista, eu não mudo. Pessoas inteligentes mudam de opinião, né? Verdade. E elas outra ouvem, coisa, entendem, né? E eu acho também, né, João Henrique, a parte de desconfiança. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas. Muito ariscas na relação, muito já com o pé, sabe, na defensiva. Então, eu acho que, às vezes, é importante você se permitir até do outro, de falar, não, eu vou dar uma credibilidade para ele, eu vou dar um gesto de confiança. Por que não? Né? Porque isso gera a trazer o conhecimento dele. É verdade. E, Cibele, confiança é a cola do relacionamento. Já parou para pensar nisso? Total. Então, assim, como é que eu quero estabelecer um relacionamento, e em todos os níveis, tá? No nível pessoal, seja no nível da organização, se a gente não tem confiança? Não dá. Então, tem uma amiga que fala sobre isso. A confiança é a cola do relacionamento. Quando a confiança sai, o relacionamento degrada. É verdade. Pensa nisso no cliente, que é o começo da nossa conversa, né? O cliente no centro. Puxa, o que eu preciso privilegiar é o relacionamento. Então, eu tenho que construir a confiança. Como é que eu faço isso? Com comunicação. Então, a comunicação ajuda a estabelecer relacionamentos de confiança. Agora, João Henrique, falta um minutinho. Deixa suas redes sociais. Eu fiquei feliz de te conhecer pessoalmente. Quero mandar um beijo. Mauro, foi um grande presente também para o João Henrique aqui na nossa vida. E eu espero que você volte mais vezes também. Amei. Eu adorei. E que você tenha muito sucesso. Muito, muito obrigado, Cibele, pelo convite. Estou à disposição sempre que você quiser. Com certeza. A gente fala de outros assuntos e tem vários outros, você sabe disso. Então vamos lá. Para você me acompanhar nas redes sociais, eu vou pedir, a gente está começando nesse processo, inclusive da parte de palestrante e tudo mais. Então a empresa tem 15 anos, enfim, mas a gente está entrando muito em cima disso. Então no Instagram é @jhribeiroOficial. Você vai me achar lá no Instagram e aí tem o @dolphinoficial, que é da minha empresa, e a gente vai se encontrando aí nas redes sociais e nas conversas da vida. Isso aí, gente. Um super, beijo, Henrique. Um beijo para todo mundo. Beijo, Vini. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Se verá, tá lá. Tchau, tchau.